eu vejo que é uma dúvida muito grande da maioria dos advogados, o recolhimento das custas da carta precatória, e eu sei que hoje você está aí para poder esclarecer, sanar essa dúvida e dar o pulo do gato aí para vários advogados que ficam perdidos nesse passo aí. Nossa, e você falou de uma coisa que realmente está muito caro. Muito caro. Uma carta precatória que vem de outro estado para ser cumprida aqui no estado do Rio, ela não fica menos de R$ 1.500. Olha isso, gente. Que loucura de custas, às vezes, para você conseguir fazer uma intimação simples. Não estou nem falando, se for então uma carta precatória, sei lá, para fazer avaliação de imóveis e tal, aí esse valor sobe ainda muito mais. Mas, infelizmente, é um valor que está muito alto. A gente sabe que isso pesa muito para as partes, né? Então, eu acho que é mais uma coisa muito importante para que o advogado preste atenção e tenha domínio das custas, que é exatamente para ele definir até se realmente ele precisa fazer o requerimento dessa carta precatória para ser cumprida aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque, às vezes, o valor não vale a pena. Se houver outra forma, né? Quer ver uma situação que às vezes acontece, às vezes é empresa grande. E aí, ao invés de pedir a citação eletrônica, às vezes o advogado pede a citação pela carta precatória. E nisso você pode estar aí gastando mais de R$ 1.000 a mais por estar fazendo esse requerimento, sendo que pela via eletrônica talvez desse o mesmo resultado. Hoje em dia a gente tem inclusive essa possibilidade de fazer intimação pelo WhatsApp, né? Então, citação e intimação pelo WhatsApp. Pode ser que não dê certo, pode, mas é uma tentativa barata. Uma citação pelo WhatsApp, você paga só R$ 25,85 lá no campo do diversos, mais nada. Então, se de repente você tem aí um WhatsApp, né, do réu para ele ser citado, eu acho que isso já é algo que vale muito a pena a tentativa. Se ele não responder, né, enfim, se o oficial de justiça não conseguiu contato, infelizmente foi uma tentativa e você vai ter que requerer depois, de qualquer forma, a carta precatória. Mas eu acho que vale muito a pena, porque olha a economia, tanto de tempo quanto de grana mesmo, né? Então, eu acho que o conhecimento, doutora Evelyn, de custas, ele agrega muito para o advogado para a questão estratégica, dele realmente poder pensar o que vale a pena eu pedir aqui, não só pela questão de agilidade processual, mas também pela questão de valor que o cliente vai ter que pagar. A gente sabe que isso é importantíssimo. Quem é que não está preocupado com isso? Poxa, se eu puder pagar menos, é lógico que eu quero pagar menos, né? E tem gente que às vezes não vai ter nem condição mesmo, que aquilo que vai apertar, que vai ser uma questão complicada. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque existe um jeito, sim, com certeza, mais fácil de você entender essas custas das cartas precatórias. E é uma loucura, doutora Evelyn, são 19 modelos. Olha isso. 19 modelos diferentes de greve. E aí eu sei que dá muita dúvida. Mas eu quero te falar só o seguinte, que o que você precisa ter em mente, primeira coisa, é saber se a sua carta precatória, se você tem um processo aqui no estado do Rio e você vai ter que pedir uma carta precatória ainda dentro do estado do Rio. Esse é o primeiro link que você vai fazer para você conseguir localizar lá o modelo. Segunda hipótese, você tem o processo aqui no estado do Rio, mas você vai pedir uma carta precatória para ser cumprida em outro estado. E por último, você tem um processo em outro estado e você pede uma carta precatória para ser cumprida aqui no estado do Rio de Janeiro. Basicamente, você divide esses modelos todos nessas 3 hipóteses. Você compreendendo isso e sabendo o que você está procurando, isso já vai agilizar muito para você a hora que você estiver lá nos modelinhos da corregedoria, tá? E aí, eu já vou excluir para vocês que é muito fácil. Quando você tem o processo aqui no Rio e vai pedir o cumprimento dessa carta precatória em outro estado, você vai pagar o quê? Só o envio eletrônico. E isso
se o cartório for distribuir para você. Porque se você ainda fizer essa dica que a gente falou de você distribuir, você não paga nada de custos aqui. Olha que interessante. Além de você ganhar tempo, não tem nem que passar por esse trâmite todo. Porque as custas é só o envio eletrônico, 25,85? É. Mas você vai ter que peticionar, informando a Grerge. Essa Grerge vai ter que ser conferida. Só nisso aí, às vezes lá se vai 1 mês, 2 de processo. Né? Então, se você viu que a carta precatória foi digitada e você tem condições de já fazer a distribuição, você faz a distribuição, informa no processo e já diz que você não recolheu custas porque você mesmo fez a distribuição da carta precatória. Então, essa modalidade é a que vai te dar menos dor de cabeça com relação às custas. Porque ou você vai pagar o envio eletrônico ou você não vai pagar nada. E nas outras duas opções, aí tudo vai depender de qual vai ser a finalidade dessa carta precatória, né? Se é uma carta precatória de citação, intimação, ou se ela é uma carta precatória de avaliação, ou se ela é uma carta precatória proitiva de testemunha. E aí você, sabendo a finalidade, também fica muito mais fácil para você fazer a pesquisa lá nos modelos. Então, são essas duas análises que você tem que fazer sempre que você for recolher custas de carta precatória. Primeiro, de onde ela está saindo para onde ela está indo. E segundo, qual a finalidade dessa carta precatória. Você sabendo, fazendo essas duas análises, você vai encontrar lá o modelo que se adequa para o seu caso aí. Tá? E aí tem algumas questões que são assim, fixas na carta precatória. Por exemplo, o campo dos diversos é um campo que ele tem um valor fixo por mandado a ser expedido naquela carta precatória. E você pode às vezes, estar perguntando assim, mas por mandado, Daphne, como é que funciona? E sai mais de um mandado na carta precatória? Pode ser que saia. Suponhamos que você esteja pedindo aí a citação de duas pessoas que residem naquela determinada cidade, naquele determinado estado. Vai ser expedida uma carta precatória para a citação dessas duas pessoas. Mas vai ter que sair um mandado para cada um. Então, vão ser 2 mandados. Isso você também tem que considerar aí nas suas custas, tá? Porque além de você recolher dobrado o valor do oficial de justiça, você vai recolher dobrado o valor do diversos, que fica lá no modelinho um valor fixo. Tá? Para vocês terem uma ideia, 2024 é 55,33 o valor fixo, adicionado de mais 2 ofícios eletrônicos, que é mais 51,70. Então você vê aí que já dá 100 e... Quanto que vai dar aqui? 111 mais ou menos? Não fiz a conta, mas é caro. Por isso que eu falo para vocês. Infelizmente, a carta precatória tá cara dessa. Isso você vê, é um dos campos, o campo dos diversos, já dá 100 e tantos reais. Né? Tem os escrivães, tem o oficial de justiça, dependendo do que você estiver pedindo de oficial de justiça, pode ser que esse valor seja bem alto. Então, fica atento a isso e saiba exatamente todos os detalhes.